As causas de inelegibilidade nada mais são do que circunstâncias que impedem um cidadão a concorrer ou a se candidatar para exercer um cargo político. E elas estão previstas de forma muito detalhada lá no artigo 1º da Lei Complementar número 64 de 1990. E, por isso, a primeira causa de inelegibilidade é justamente a condenação criminal transitada em julgado, ou seja, que essa pessoa tenha sido condenada por um crime, a decisão não cabe mais recurso e foi transitada em julgada, ou foi por uma decisão de um órgão colegiado. E o que quer dizer isso? Que houve mais de um juiz para julgar esta causa e, portanto, vai impedir essa pessoa de concorrer, de exercer seu direito político, de concorrer a um cargo político. A segunda causa é simplesmente a suspensão dos direitos políticos decorrente de uma decisão judicial. Sim, existem decisões judiciais, principalmente no âmbito criminal, que podem determinar a suspensão dos direitos políticos, mesmo que essa pena não seja restritiva de liberdade, ou seja, a pessoa não vai estar lá presa em um presídio, e sim por uma pena alternativa, mas ainda assim, como uma das consequências desse ato, dessa decisão, está a suspensão dos direitos políticos, que podem incluir desde o impedimento a votar e, consequentemente, o impedimento de se candidatar a algum cargo político. A terceira circunstância é a condenação por improbidade administrativa, ou seja, o pretenso candidato ele foi condenado por enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Ou quando ele já está, no exercício de sua função, suas contas são rejeitadas porque tem vícios insanáveis que gerou prejuízo ao erário e, por conta disso, vai responder por abuso de poder, por improbidade administrativa e, consequentemente, vai se tornar inelegível. A quarta causa é a chamada lei de ficha limpa, ou seja, o candidato ele não pode ser condenado por decisão transitada em julgado, por corrupção ou abuso de poder econômico, por exemplo. E também temos a chamada inelegibilidade funcional, porque alguns cargos públicos e os cargos mais que a gente pode dar como exemplo são os membros do Ministério Público ou os juízes, eles não podem se candidatar a nenhum cargo político no exercício de suas funções. E para isso eles precisam pedir um afastamento e mesmo assim respeitar determinados prazos. Por último, mas não menos importante, nós temos a reeleição. E aqui cabe um detalhe: a reeleição por si só não é uma causa de inelegibilidade, mas alguns cargos, por exemplo, do chefe, do Poder Executivo, eles têm um limite de reeleição consecutiva. Então, se eles foram reeleitos, por 2 mandatos consecutivos, eles não podem se candidatar a um terceiro mandato consecutivo. E isso, portanto, será uma causa de inelegibilidade. Concurso do TSE chegando, ano eleitoral, então é interessante que a gente fique por dentro dessas causas que podem impedir uma candidatura de alguém que deseje ocupar um cargo político.